Olá, meus amigos, meus irmãos, boa noite. Fazer uma live aqui rapidinho. Espero que tudo esteja bem. Você esteja bem espiritualmente, esteja bem fisicamente, que você tenha saúde, felicidade, paz, alegria de viver. Espero que tudo esteja bem com você. Hoje eu tive que voltar para o gabinete para uma reunião que começou agora à noite, mas consegui chegar em casa agora rapidinho. Tem outro compromisso daqui a pouco, 8 horas, mas disse, vou aproveitar esses 10 minutinhos para a gente passar um pouquinho juntos. Faz tempo que eu não faço live, estamos sem estúdio momentaneamente, mas no momento certo estaremos juntos novamente. Oi, Marcelo, Felipe, a Jailma Santana, nossa querida Valquíria Gazi, a Rica do 83. Estamos ao vivo pelo Instagram e pelo Facebook. A Bruna, a Eliana Maria Turra Batista, a Nilza Santana, nossa querida Denise Rossettini também, o Marcelo que já falamos. Mais uma vez, que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre. Antes, daqui a pouquinho vamos fazer a nossa oração. Já separei aqui um copo para colocar a nossa água. Daqui a pouquinho vamos colocar a água. Meu irmão, Deus abençoe. E o Rica Rica 83, conto com a sua presença no dia 26 de agosto para o dia do maçom. A Mara Oliveira, a Lúcia Marques, o Valdoir Rodrigues da Silva, boa noite a todos, irmãos. Ele é de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Imagina o nosso irmão Valdoir como esteja frio aí no Rio Grande do Sul. Aqui em São Bernardo do Campo estou usando casaco, imagina aí como é que não esteja frio. A Lúcia Marques, o Edson de Barros, sejam todos bem-vindos. Meus amigos, algumas dicas rápidas para que você possa ter sucesso espiritual e também sucesso, porque não tem como. Quando a gente fala de espiritualidade, a pessoa separa muito espiritualidade de vida material. Não tem como separar, mesmo porque o corpo sozinho é um corpo morto. Esse corpo só tem vida se tiver espírito. E esse espírito está vivo num corpo. Então, a nossa vida material, de certa forma, sendo vida, é sobretudo espiritual. Por isso que as dicas que nós damos aqui, ligadas a comportamento espiritual, ligadas à evolução espiritual, servem também para as coisas materiais, porque elas estão interligadas. Não adianta, você é um espírito eterno, eu sou, todos nós somos um espírito eterno, que momentaneamente temos um corpo. Portanto, qualquer coisa espiritual que eu fizer automaticamente mexe com o meu corpo. Vai ter que ter pelo menos o meu pensamento, pelo menos o meu cérebro. Então, ele é o veículo, o corpo. Logo, todas as coisas materiais cumprem um propósito também espiritual. Porque não há como. É a mesma coisa que eu chegar para alguém e falar o seguinte: você está angustiado, está triste, está com depressão? Deixa os seus problemas para fora do portão da empresa. Aqui para dentro você não tem depressão, não tem síndrome do pânico, não está angustiado e não tem problema algum. Isso funciona na prática? Não. Por quê? Porque você, dentro da empresa, fora da empresa, na calçada, na rua ou num parque de diversões, é você mesmo. E por ser você mesmo, você carrega com você tudo aquilo que lhe agrada e também lhe desagrada, e também as suas condições momentâneas espirituais. Perdão. Por isso que não há, é como alguém que está tendo depressão e a gente fala, olha, você precisa de ares novos na sua vida. Então eu aconselho você ir para Nova York. É chique, é bom, desejo que você vá a Nova York, mas vai ter depressão em Nova York, porque a depressão vai te acompanhar. Ela faz parte momentânea, né? Para sempre momentânea da sua história espiritual daquele instante. Portanto, que todas as dicas que nós damos aqui, espirituais, servem para a nossa vida material. Serve até para você ganhar dinheiro. Então, primeira dica, assuma a responsabilidade por todas as suas ações. Uma das primeiras características da maturidade espiritual é assumir responsabilidade. Por que no nosso Código Penal brasileiro
Uma criança é inimputável. Por exemplo, se uma criança de 4 anos de idade, de 5 anos de idade, de 7 anos, pega uma arma do pai que estava ali, que ficou à exposição, e ela dá um tiro num coleguinha, quem responde o processo não é a criança de 5 anos, ela é inimputável. Quem responde é o pai. Por que ela é inimputável? Porque ela não tem condição psicológica de assumir a responsabilidade. Ela não tem noção do perigo e nem do dolo, da maldade em matar alguém, porque ela é uma criancinha. Você está entendendo? Agora, não sendo você assistindo aqui a live com 4 anos, não tendo você 4 ou 5 anos de idade, ser um pouquinho mais velho, então você tem responsabilidade pelos seus atos. Assumir a responsabilidade, puxar a responsabilidade para você, mesmo quando você está errado, vai fazer com que você seja respeitado pelas outras pessoas. A pessoa que foge de responsabilidade, ela passa por leviana na mente de outras pessoas. Por isso, quando eu assumo a responsabilidade, eu errei. Onde está escrito que você tem que acertar sempre? Onde está escrito que eu não erro nunca? Eu não sou Deus, nem você, nem ninguém. Portanto, assumir o erro. Eu errei, eu não fiz direito, e pedir desculpa. Né? A pessoa que não assume a responsabilidade, ela é orgulhosa, ela é vaidosa. Ela não assume a responsabilidade do erro para não pedir desculpa. Por quê? Porque o orgulho dela é maior do que a consequência do erro. Portanto, assuma a responsabilidade. Você quer crescer espiritualmente? Assuma a responsabilidade do que deu certo e do que deu errado. Porque o que deu certo, parabéns, você conquistou. O que deu errado, você vai aprender a fazer de novo. Mas se você não assume responsabilidade das coisas que fez errado, nunca você vai fazer o certo. Nunca você vai fazer o certo. Então, assuma responsabilidade, porque as pessoas vendo isso vão sentir em você segurança. Segunda dica de hoje, seja calmo e não se apegue a questões externas, fora do seu controle. Você não tem controle sobre o clima, você não tem controle sobre a emoção das pessoas, você não tem controle sobre como a pessoa acordou aquele dia, você não tem controle sobre a educação de alguém. Se a pessoa é mal educada, é um cavalo. Mas os cavalos são tão educados, não sei por que chama de cavalo. Né? Por que quando alguém é mal educado, só pra gente parar pra pensar aqui, que eu tô pensando isso agora, por que quando alguém é mal educado a gente fala, é um cavalo? Eu acho os cavalos tão educados. Você já viu vídeo de cavalo, assim, eles são muito bonzinhos. E eles têm, parece com espírito, então não vou nem falar do cavalo, porque coitado do cavalo, né? Mas tem gente que é muito mal educada. Você acha que você tem poder com a falta de educação da pessoa? A pessoa não diz bom dia para ninguém, nunca disse, ela odeia a vida, odeia os outros e odeia a si mesma. Mas você acha que você tem poder sobre ela. E porque ela olhou torto para você, você perdeu o seu dia. Ela é assim. Deixa ela ser o que é. Porque se você tentar mudar a vida dos outros, vamos ser honestos, a gente não muda nem a sua. Mal a gente muda a nossa. Qual é o objetivo da nossa existência na Terra? Vir para mudar a vida dos outros? Não. Vir para mudar a nossa vida. Só que como nós vivemos com outras pessoas, se você mudar a sua, poderá servir de exemplo para os outros. Essa é a mudança. Mais que isso é ilusão. Então pare de ficar sofrendo, acalme o seu coração. Confia em Deus. Acalma o seu coração, não se desespera e tem certeza de que Deus te deseja o melhor. O que está sob o seu controle? Seus pensamentos, sob o seu controle. Você vai beber água ou não, sob o seu controle. Se você vai jantar ou não, sob o seu controle. Se você vai fazer uma oração ou não, sob o seu controle. Se você vai assistir um vídeo como esse, que fala de esperança de paz ou de pornografia, é uma escolha sua. Isso está sob o seu controle. O resto, esqueça, bem. Deus abençoe. Por isso é que cuidar da própria vida é uma arte. É uma ciência. Por que a gente deve cuidar da nossa vida e não da vida dos outros? Porque eu cuido daquilo que eu posso fazer alguma coisa. Que está sob o meu controle. Quando eu levo o Estevinho para a escola, levar o Estevinho para a escola está sob a minha responsabilidade, sob o meu controle. Mas o que acontece dentro da escola não pertence mais a mim. Eu não sei como o Estevinho vai reagir, o que ele vai fazer, que hora ele vai brincar, como é que ele vai aprender matemática, como é que ele vai aprender português. Então não está sob o meu controle.
As pessoas sofrem 99% das vezes por aquilo que não depende dela. Se não depende de você, você tem que ser muito clara, muito preciso, meu irmão. Está sofrendo por quê? Me dê um motivo para você sofrer sobre aquilo que não está sob o seu controle. Aquilo que não adianta você fazer coisa nenhuma. Se você não fizer nada, vai ficar do mesmo jeito. E se você fizer tudo, vai ficar do mesmo jeito. Só você que vai ficar diferente, mais frustrado, mais angustiado, com mania de Deus, achando que você tem poder de mudar os outros. Olha que dica importante essa. Então mantenha calma em todas as situações. Calma, vamos orar, minha irmã Isabel Veg Pires, vamos orar daqui a pouquinho, tá bom? Pedir oração para a doutora Antônia Vinícius, eu vi também outros nomes para oração aqui, vamos orar daqui a pouquinho, vamos fazer a nossa oração. Então, voltando, aquilo que não está sob o seu controle, calma, tranquilidade e confiança em Deus, tudo bem? Pratique diariamente virtudes como sabedoria, justiça, coragem, moderação. Sabedoria, justiça, coragem e moderação. Só essas 4? Não, tem 40. Caridade, amor, humildade, um monte de coisa, tá? Mas sabedoria, justiça, coragem, seja corajoso para tomar uma atitude no bem. Talvez falte uma atitude para você. Você deseja o bem, mas não tem a atitude que materializa o seu desejo em atos. Tem gente que é um oceano de ideias, com 5 centímetros de profundidade. Não há profundidade nos seus desejos, porque ele não desce para as mãos e para os pés a sua vontade. Então a vontade não passa somente de um desejo frívolo. Frívolo por quê? Embora seja um desejo muito lindo, mas frívolo porque ele nunca se realiza. Ele deseja um monte de coisa, só que nunca faz coisa nenhuma para materializar o seu desejo. Isso é uma dica muito importante para você hoje. E o último, vive em harmonia consigo mesmo, com a humanidade, com a natureza. Vive em harmonia com você, com a humanidade. Lembre-se, nós somos 9 bilhões de pessoas. É importante saber viver bem com os outros. O que é viver bem com os outros, Camões? Fazer o que os outros esperam que eu faça. Agradar os outros. Respeitá-los. Se você respeitá-los, geralmente, respeitá-los do fundo do coração, geralmente você vai ser respeitado. E se você não for respeitado, continue respeitando a si mesmo. Aquela pessoa é doente. E a falta de respeito dela mais é um sinal, um atestado que ela dá de que não está bem e uma maneira oculta de pedir socorro do que verdadeiramente ódio por você. Viver em harmonia com a natureza, não ficar destruindo a natureza, jogar lixo na rua. Mas isso ajuda a crescer espiritualmente? Muito. Porque se você não respeita o templo que Deus te deu para habitar, chamado terra, e cospe no templo, suja o templo, cá para nós. Meus irmãos, tem coisa que determinadas coisas que fazemos denunciam quem nós somos. É igual lei de atração. Você não atrai o que você quer. Você atrai o fruto daquilo que você é. Você não atrai só o que quer. Você atrai o que é. Portanto, não adianta eu pensar em dinheiro, que eu não vou atrair dinheiro. Agora, se eu sou uma pessoa próspera, o dinheiro virá até mim. Você está entendendo o que eu estou falando? Isso é uma armadilha, viu? Muita gente acha que atrai para o pensamento positivo. Eu preciso de dinheiro, saúde, eu quero saúde, que eu sou um doente, então eu quero saúde. Eu quero um amor na minha vida, eu quero um amor. Então eu penso, logo atraio. Isso não funciona, bem, pelo amor de Deus. Não, todo mundo teria dinheiro, todo mundo teria saúde, todo mundo teria um marido, uma esposa. Não funciona assim. Você não atrai aquilo que você quer, você atrai aquilo que você é. Então, primeiro você tem que ser, para depois a coisa vir. A pessoa quer a borboleta nas flores que não existem. Então, primeiro você planta o jardim. Depois as borboletas aparecem. Você está querendo que apareça a borboleta sem flor. Primeiro você é, depois as coisas acontecem. Essa é talvez a dica mais importante de hoje. A lei da atração não é para aquilo que você quer. Esqueça o que você quer. A maioria das pessoas morrem querendo um monte de coisa e não consegue coisa nenhuma daquilo que desejou. Você atrai não o que você quer, mas você atrai aquilo que você é. Então você tem que ser uma pessoa melhor para o melhor e o bem
achar interesse em você. Então, por isso é que é importante crescer espiritualmente. Porque quando você cresce espiritualmente, você fica bem integralmente. O que é integralmente? Do alto da cabeça à planta dos pés. E a sua vida começa a deslanchar. Quando você está bem espiritualmente, sua vida financeira começa a deslanchar. Por quê? Porque ela pertence ao todo. Sua saúde começa a melhorar. Por quê? Porque ela pertence ao todo. Suas emoções começam a melhorar. Por quê? Porque o seu pensamento pertence ao todo. Os seus relacionamentos amorosos começam a melhorar. Por quê? Porque tudo isso pertence à história daquilo que você se tornou, não daquilo que você deseja. Portanto, seja uma pessoa do bem, seja uma pessoa melhor, ore mais, persevere mais, e o bem vai prestar atenção em você, o bem vai te desejar, você será uma pessoa desejável, e desejável pelo universo, e desejada por muitos. Ninguém gosta de estar ao lado de quem só reclama, de quem só resmunga, de quem só fala mal da vida dos outros. No início, até algumas pessoas vão parar para ouvir. Mas ninguém quer, no fundo, dividir as próprias emoções. Por quê? Porque sabe que a pessoa que fala dos outros para você, fala de você para todo mundo. Isso é a ciência da vida. Isso é regra espiritual muito clara, que muitas pessoas deixam de lado e caem em fofoca. Portanto, quando você muda a maneira de pensar e entende que o importante é você ser luz, ser amor, ser paz, e todo o resto lhe será acrescentado. Isso é bíblico. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que é ser. E todo o resto, gente, o resto é tudo, é muita coisa. Todo o resto lhe será acrescentado, disse Jesus. Oi, Marilene Teixeira, a Rosilene Ferraz, a Carmen Giolo, a Roberta Fiuza Ramos, a minha querida Kelly Portugal. Espero que esteja tudo bem, gente, com todo mundo aí. Vamos fazer a nossa oração? Eu vou ter que sair, mas cheguei aqui em casa agorinha. Falei, vou ligar aqui E hoje eu liguei numa luz diferente aqui, eu desliguei a luz do teto e deixei só aquela luz atrás ligada. Vamos fazer a nossa oração, pedindo a Deus amparo e proteção para você, para sua família, meus irmãos. Minha querida doutora Juliana, que já fez, ela é uma otorrino, uma cirurgia de nariz que faz verdadeiros milagres, viu? Eu vejo as fotos que você posta, nossa querida Rosana. Em breve vamos fazer um podcast de novo, assim que retornar o nosso estúdio, ainda esse ano, se Deus permitir. Deixa eu colocar, o copo tá sem água, vou colocar água no copo. A Carmen Jolo estava com saudade das lives, eu mais ainda, eu tenho muita saudade de fazer as lives. É que eu estou numa vida muito, mas muito atribulada mesmo. Eu saio cedo de casa para levar o Estevinho. Eu volto algumas vezes em casa, porque eu busco o Estevinho, trago aqui para ele comer, depois eu levo para terapia, depois eu trago. Eu passo 2, 3 vezes por dia no mínimo em casa, mas são passagens. Eu não fico em casa. Por isso é que está difícil fazer as lives, mas vamos fazer. Vamos. Tá com a mamãe aqui. Beijo na sua mãe, querida. Olha, água, eu estou sem som, então você canta uma Ave Maria aí de fundo para a gente fazer a nossa oração. Pense em Deus. Senhor Deus, nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável de todo amor e bondade. Nós te rendemos graças pela bênção da vida, por tudo que nos deste, por tudo que nos dá. Muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, por esta semana, pela oportunidade da vida, do ar que inspiramos, da água que bebemos, do alimento que nutre as nossas necessidades energéticas. Pelo nosso trabalho, obrigado, Senhor. E se não temos permita que possamos conquistar um bom trabalho para ganhar com honestidade, trabalhando arduamente no suor do próprio rosto, o pão abençoado de cada dia. Rogamos as tuas bênçãos para todos os lares, para todos os filhos, todos os pais, todas as mães, para todas as pessoas, para que recebam a tua visita, o teu amparo, a tua proteção, especialmente para todas as pessoas que estão doentes, passando por cirurgias, passando por provações físicas, pessoas também com depressão, com câncer, com ansiedade, com medo, com desespero, pessoas
instáveis emocionalmente, psicologicamente perturbadas. Rogamos para que sejam trazidas ao centro, ao meio, ao eixo, ao equilíbrio, à ponderação. Conforme falamos em nossa live, a calma. Aconteça o que acontecer. Na certeza de que se temos algum poder é o de mudar a nós mesmos. E olha lá. É por isso que rogamos ao Senhor, Deus Pai, Criador dos céus e da terra, Todo-Poderoso. Porque se o nosso poder é muito pequeno, o do Senhor é infinito. Por isso é que rogamos pela nossa fé ao teu poder, para que ele possa penetrar nesse instante os escaninhos mais íntimos da nossa alma e trazer-nos paz de espírito, tranquilidade, confiança e fé. Abençoai, Senhor, esse copo com água, que porventura essa pessoa deixou ao lado do celular, do tablet ou do computador. Que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao bebermos dessa água, que estejamos bebendo do teu Santo Espírito. Senhor, escutai a nossa prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. E venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, Senhor, pela bênção da vida, por tudo que nos deste, por tudo que nos dá. Que Deus te abençoe e proteja. Beba, onde você estiver, a sua água com fé. Deus te abençoe e proteja. Espero que você tenha gostado da nossa live de hoje. Um forte abraço. Até a próxima vez, quando Deus permitir. Fique com Deus. Eliane Felipe, Alessandra Previato, a Valdir Alexandre, a Ângela Maria Fernandes, Deus abençoe e proteja a todos, a Carmen Giolo, todos dizendo amém, assim seja, obrigado Senhor, que Deus abençoe, muito obrigado pela companhia de vocês, Isabel Veg, a Cíntia Malzone, Deus abençoe, tchau, fica com Deus.